Por mais de um século, estudiosos céticos lançaram sombras de dúvida sobre a existência do tabernáculo, considerando-o um mito. Eles afirmavam que o tabernáculo não era uma construção física, mas uma invenção teológica. No entanto, uma escavação arqueológica inovadora está desafiando essas suposições. Essa escavação recente oferece evidências convincentes de que a Bíblia está certa sobre o tabernáculo. Junte-se a nós em uma jornada empolgante que navega pelas areias do tempo para desenterrar verdades antigas há muito negadas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais atualizações sobre descobertas arqueológicas emocionantes que mostram que a Bíblia é verdadeira. O tabernáculo tinha uma importância central para a religião de Israel antes da construção do templo. Era frequentemente chamado de Tenda da Reunião, porque era o lugar onde Moisés se encontrava e se comunicava com Deus. Era muito importante para Israel, pois simbolizava a presença de Deus entre seu povo. A tampa da arca, no Santo dos Santos do tabernáculo, era considerado o trono de Deus. E igualmente importante, o tabernáculo era o local central para os israelitas se reunirem em adoração, oferecer sacrifícios e buscar perdão por seus pecados. Era o lugar onde os sacerdotes realizavam rituais e cerimônias de acordo com as instruções de Deus. Mas os céticos da Bíblia descartaram as histórias bíblicas sobre o tabernáculo. Como não acreditam que o êxodo de Israel do Egito realmente aconteceu, obviamente também não acreditam que a tenda da reunião foi carregada pelos israelitas no deserto. A Bíblia diz que o design do Templo de Salomão foi fortemente influenciado pelo tabernáculo. Esses críticos dizem que na verdade é o contrário. O design do templo foi projetado de volta no tabernáculo. Eles retratam o tabernáculo como um dos muitos mitos da Bíblia, mas será que eles estão certos? Como a Bíblia diz que o tabernáculo consistia em cortinas, e cortinas normalmente não sobrevivem ao passar dos séculos, parecia improvável que a arqueologia pudesse dizer algo a respeito. No entanto, uma escavação recente levou a uma descoberta incrível. O que aconteceu com o tabernáculo depois que Israel entrou na Terra Prometida? Esta é a história como a Bíblia conta. Depois de atravessar o rio Jordão rumo a Canaã, o tabernáculo foi instalado em Gilgal. Esse local serviu como o primeiro acampamento na Terra Prometida, mas apenas por cerca de 7 anos. Mas era necessário um lugar mais central, em algum lugar no centro natural da terra. Outro ponto foi encontrado no território da tribo de Efraim, em uma localidade que estava tão perto do centro geográfico da Terra quanto se podia desejar. Um círculo completo de montanhas criou uma planície de cerca de 10 milhas. No centro, havia uma área levemente elevada onde o tabernáculo foi colocado. Eles nomearam o lugar de Siló, e aqui toda a nação se reuniu para ver o tabernáculo erguido e fazer desse seu lugar de reunião nacional. Essa é a história da Bíblia. Mas é apenas uma história ou é história de verdade? Por muito tempo, as pessoas acreditaram que escavar Shiloh poderia levar a uma resposta. Em muitos lugares em Israel, várias camadas de habitações que foram destruídas e seguidas pela construção de novas casas resultaram em um monte conhecido como Tel. Também existe um Tel Shiloh, que é um sítio arqueológico localizado no atual Israel, a cerca de 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, na Cisjordânia. Acredita-se que esse sítio arqueológico seja a localização da cidade bíblica de Shiloh. As escavações em Tel Shiloh forneceram insights valiosos sobre a história antiga e a cultura da região. As escavações em Tel Shiloh foram realizadas por várias equipes arqueológicas ao longo de várias décadas, descobrindo camadas de história de diferentes períodos de ocupação humana. As primeiras escavações significativas em Tel Shiloh foram feitas por uma expedição dinamarquesa nas décadas de 1920 e 1930. A equipe desenterrou restos arquitetônicos, cerâmica e artefatos de diferentes períodos, incluindo o que identificaram como períodos cananeus e israelitas. As escavações foram retomadas em Tel Shiloh em 1981, conduzidas por uma equipe liderada pelo famoso arqueólogo israelense Israel Finkelstein e seus associados.
Essas escavações resultaram em descobertas importantes. Várias estruturas, paredes, edifícios e fortificações foram desenterrados, mostrando os estilos arquitetônicos e os métodos de construção de diferentes períodos. Além disso, numerosos fragmentos de cerâmica, selos, joias e ferramentas foram encontrados, proporcionando insights sobre a vida cotidiana, o comércio e as práticas culturais durante os diversos períodos de ocupação. Evidências de uma imensa parede limite foram descobertas, sugerindo a presença de um centro administrativo em Shiloh. Isso apoia seu papel como uma cidade antiga significativa. Tem havido muita discussão sobre como as descobertas se relacionam com as histórias sobre o tabernáculo na Bíblia, mas pouco consenso entre os estudiosos. Provavelmente, a pergunta que vem à mente é: por que você esperaria encontrar algo ligado ao tabernáculo em Shiloh mais de 3.000 anos depois? Primeiro de tudo, o tabernáculo deixou Shiloh. E segundo, se era uma tenda, é muito improvável que se encontrem restos dela. Mas, na verdade, a situação é diferente. Isso já é sugerido na Bíblia pelo profeta Jeremias, quando ele diz em nome de Deus: vá ao meu lugar em Shilo, onde fiz meu nome habitar pela primeira vez, e veja o que fiz a ele por causa da maldade do meu povo Israel. Shiloh foi destruída, mas isso sugere que ainda havia algo para se ver. E até mesmo algo do tabernáculo pode ter sido visível, pois a Mishnah, uma tradição judaica do século II d.C., diz sobre o tabernáculo em Shiloh. Uma casa de pedra foi construída e ela foi coberta com as cortinas do tabernáculo. Existem indicações na Bíblia de que de fato esse era o caso. O tabernáculo de Shiloh é chamado de Casa de Deus em 1 Samuel 1, verso 24, mas de a tenda em Salmo 78, verso 60. A solução para a contradição entre tenda e casa é que o tabernáculo de Shiloh era uma estrutura semi-permanente. Tinha paredes de pedra, mas carecia de um telhado sólido. Em vez disso, utilizava as cortinas e peles do tabernáculo original como telhado. Então, seria possível localizar o tabernáculo? Desde 2017, os Associados para a Pesquisa Bíblica têm um novo esforço de escavação em Tel Shiloh, liderado pelo Dr. Scott Stripling. Depois de vários anos de escavações, eles removeram de 5 a 6 metros do topo do Tel. Agora, o Dr. Stripling tem uma afirmação surpreendente: o tabernáculo foi encontrado. Embora ele reconheça a incerteza inerente às descobertas arqueológicas, ele está bastante confiante de que localizou com precisão o local correto. Em uma entrevista recente, ele até leva um jornalista a um lugar na escavação e lhe diz: você provavelmente está em pé onde a Arca da Aliança estava. Essa é uma experiência impressionante para qualquer judeu ou cristão, por várias razões. O Dr. Stripling identificou o edifício que eles desenterraram como o tabernáculo. Primeiro de tudo, está no lugar certo. Em segundo lugar, é da época certa. Em terceiro, tem o tamanho e as dimensões corretas, 2 vezes mais longo do que é largo. Quarto, está voltado para o leste, como se diz que o tabernáculo deveria estar no texto bíblico. Uma razão final e importante para a identificação como tabernáculo é que nas proximidades foram encontrados centenas de milhares de ossos de animais. Isso é uma evidência de um longo período de sacrifícios de animais realizados neste lugar. Os ossos são de animais usados como sacrifício pelos israelitas: cabra, ovelha e gado. Há um aspecto intrigante nos ossos dos animais que forma uma forte evidência de que este é um santuário israelita, e não cananeu, como alguns outros arqueólogos afirmaram. Existem muitos mais ossos do lado direito dos animais do que do lado esquerdo. Como isso é possível? Bem, Levítico 7 diz que o lado direito de algumas ofertas deve ser dado aos sacerdotes. Então, eles comeriam isso em Siló. E às vezes, o lado esquerdo do animal sacrificado seria levado para casa pelo sacrificador para ser consumido lá. Sem dúvida, outras interpretações da descoberta do Dr. Stripling também serão apresentadas. Mas o caso é forte. O tabernáculo, que foi central para a religião de Israel por séculos, foi encontrado no lugar que a Bíblia diz que estaria.
Desde a época em que a Bíblia disse que foi construído da maneira que a Bíblia diz que foi construído, com evidências de sacrifícios oferecidos da maneira que a Bíblia diz que deveriam ser oferecidos. Críticos da Bíblia podem tentar se esquivar disso, mas o caso a favor da Bíblia se fortalece ainda mais por causa dessa descoberta arqueológica.